E aí galera historiante, beleza? Hoje vamos para mais uma Interferência Historiante e a interferência de hoje é sobre um tema que não é tão recorrente no bate-papo dos professores de História, nos estudantes que gostam dessa nobre disciplina, que é sobre a diferença entre os filmes da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Você já se perguntou por que os filmes da Segunda Guerra Mundial têm bilheterias e sucessos tão estrondosos, diferentemente dos filmes da Primeira Guerra Mundial? É isso que nós vamos comentar e discutir nessa interferência historiante. E você que está assistindo esse vídeo, já é um apoiador do Historiante? Se você não for um apoiador do Historiante, vá no nosso Apoia-se e seja um colaborador do portal Historiante. O link está na descrição desse vídeo e a partir de R$ 4 você estará contribuindo com o portal Historiante nessa nobre missão de difundir conhecimentos em História, Filosofia, Sociologia e Atualidades. E também fará parte do grupo secreto do Historiante no Facebook. Vá no nosso Apoia-se e contribua com essa missão de difundir conhecimentos. E sobre essa diferença entre filmes da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, e agora em 2019 nós já vamos ter mais um filme que muitos acreditam que será um sucesso de bilheteria e retrata mais uma batalha da Segunda Guerra Mundial, que é o filme Midway, Batalha em Alto Mar, que vai retratar esta batalha que ocorreu entre as forças japonesas e as forças norte-americanas. E muitos acreditam que será mais um sucesso sobre uma batalha da Segunda Guerra Mundial, diferentemente do que ocorre com os filmes da Primeira Guerra Mundial. E você acaba se perguntando por que a Primeira Guerra Mundial tem tanta dificuldade de ter filmes que sejam sucesso de bilheteria. Um dos primeiros motivos que podemos destacar nessa divergência entre os filmes da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial é o principal foco dos filmes hollywoodianos, que é a luta entre o mocinho e o bandido. Pois na Segunda Guerra Mundial há inimigos definidos. O bandido, por exemplo, será o alemão e o bandido será também o japonês, pois todos que estudam história sabem dos massacres e das violações dos direitos humanos que ocorreram durante as ofensivas alemãs na Europa e as ofensivas japonesas no Extremo Oriente. Foram muitos massacres, muita crueldade por parte dessas duas forças. E as forças aliadas, elas acabaram se tornando o mocinho da Segunda Guerra Mundial, pois eles lutariam pela democracia, pela liberdade contra a barbárie nazista e japonesa no Extremo Oriente. E por ter essa definição de bandido e mocinho, acaba se tornando algo fácil para o cinema hollywoodiano retratar estes eventos da Segunda Guerra Mundial, diferentemente do que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, pois não há inimigos tão definidos. Logicamente, a Alemanha deu início à Primeira Guerra Mundial invadindo a Bélgica, invadindo depois a França. Contudo, essa dimensão entre a criação de um bandido dentro dessa Primeira Guerra Mundial já se torna difícil, e então nós temos uma dificuldade na criação de um bandido dentro da Primeira Guerra Mundial, pois nas batalhas de trincheira o que ocorriam era exatamente de soldados estarem numa mesma condição, que era uma condição praticamente subhumana, de combates na terra de ninguém, estando à mercê da artilharia, sofrendo com doenças, com a fome, com a solidão mesmo de estar na trincheira, isolado, tendo apenas os companheiros, que muitas vezes eram companheiros de um dia e no outro eles já estavam mortos na terra de ninguém. Ou seja, os alemães, os franceses, os britânicos, eles se viam envolvidos dentro daquela mesma massa de crueldade que era a guerra de trincheira na Primeira Guerra Mundial. E aí ocorre essa dificuldade de criação de um inimigo, de um bandido contra um mocinho dentro desta terra de ninguém, dessa guerra de trincheiras. E isso causa uma dificuldade dentro desse cinema hollywoodiano, do mocinho e do bandido, pois se a Segunda Guerra Mundial
há mocinhos e bandidos já bem definidos, na Primeira Guerra Mundial não. Há uma dificuldade de criação de um bandido, pois todos estavam envolvidos dentro daquela mesma massa de humanidade sendo massacrada por ideais imperialistas de manutenção de um status quo dessas grandes potências, como a potência britânica, a potência francesa, o Império Alemão, e dentro dessa tentativa de uma hegemonia econômica desses impérios. Não era nada de perseguições como os nazistas fizeram contra os eslavos, que tentavam escravizar eslavos, exterminar os judeus nos campos de concentrações, ou seja, já ficava bem definido este bandido dentro desse cenário da Segunda Guerra Mundial, diferentemente da Primeira Guerra Mundial. Dentro desse cenário da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, há também uma dificuldade de aceitação desses filmes, pois na Segunda Guerra Mundial, por haver essa definição de bandidos e de mocinhos e haver nitidamente a crueldade nazista e a crueldade japonesa, o público norte-americano, por exemplo, ele aceitava muito facilmente os filmes da Segunda Guerra Mundial, diferentemente do que ocorreu com os filmes da Primeira Guerra Mundial. Podemos citar, por exemplo, o filme Glória Feita de Sangue, que o nome em inglês Path of Glory. E esse filme ele foi censurado dentro da França, pois ele demonstrava oficiais franceses que tentavam enviar seus soldados para um combate sabendo que eles seriam massacrados. E dentro desse contexto de Glória Feita de Sangue, 3 soldados eles acabam indo para um julgamento por covardia diante do inimigo. Não vou contar mais nada desse filme para não ser um spoiler se você estiver com vontade de assistir um filme da Primeira Guerra Mundial. E nós podemos citar também o filme Nada de Novo no Fronte. Esse filme, que também é um clássico da Primeira Guerra Mundial, ele teve muitas dificuldades de ser reproduzido, por exemplo, na Alemanha, já que o público alemão ele fez muitos protestos contra esse filme e o estúdio norte-americano ele acabou fazendo, digamos, uma censura dentro do filme, cortando várias partes que eram, digamos, contra o público alemão, contra o povo alemão, dentro daquele contexto da Primeira Guerra Mundial, já que era uma população de todas as potências que estavam envolvidas na Primeira Guerra Mundial que literalmente queriam aquele conflito. Por mais estranho que pareça, a sociedade francesa, britânica, russa, alemã, ela estava sedenta por um combate, por alcançar a glória no campo de batalha. Só não imaginavam o que iria ocorrer dentro daquele cenário da guerra de trincheiras. Outra situação que leva dificuldade para os filmes da Primeira Guerra Mundial em comparação com os filmes da Segunda Guerra Mundial são, digamos, os cenários dos eventos, os campos de batalha. Pois se na Primeira Guerra Mundial a historiografia até muitas vezes falhou nesse sentido, pois acabou se restringindo à guerra de trincheira no fronte ocidental, durante a Segunda Guerra Mundial a historiografia foi muito mais abrangente. Ela não se restringiu apenas à guerra na Europa, à guerra entre Alemanha e França, por exemplo. Há vários filmes que retratam várias situações de combates em outros locais, em outros frontes. Além, por exemplo, de filmes que retratam, por exemplo, como O Resgate do Soldado Ryan, que retrata o desembarque na Normandia. Há outros filmes como, por exemplo, Em Círculo de Fogo, que retrata os combates em Stalingrado. Vai ter o filme agora, Midway, e também sobre as guerras no Oriente. Já houve o filme Cartas de Iwo Jima, Conquista da Honra, Flores do Oriente, todos retratando os combates e aqueles eventos que ocorriam no Extremo Oriente, naquele palco de conflitos na Ásia. Há também filmes que retratam os combates no norte da África, filmes que retratam até situações de combates na Papua Nova Guiné, na tentativa japonesa de uma ofensiva contra a Oceania. Ou seja, nós vemos vários palcos representados em filmes na Segunda Guerra Mundial, diferentemente dos filmes da Primeira Guerra Mundial, que se restringiram muito à guerra de trincheiras no fronte ocidental. E essa questão
dessa dificuldade de se achar mocinhos e bandidos, nessa dificuldade muitas vezes de aceitação de filmes que se tornaram clássicos desses conflitos da Primeira Guerra Mundial, e dessa dificuldade também de se expor outros cenários de conflito, faz com que esses filmes da Primeira Guerra Mundial não tenham tanto sucesso diante do público, para que os estúdios façam grandes produções para retratar esse conflito, diferentemente dos filmes da Segunda Guerra Mundial, que são abundantes. Praticamente todo ano um grande estúdio faz um grande lançamento de um filme da Segunda Guerra Mundial, muito devido à facilidade de definição desses mocinhos e bandidos, das condições da historiografia, criar vários cenários em combates na Europa, na África, na Ásia, ou seja, uma reprodução muito grande, muito abrangente de filmes. Isso aí faz com que essa restrição de filmes não fiquem apenas num palco europeu. E devido a todas essas, digamos, esses meandros e essas situações, nós vemos que os filmes da Primeira Guerra Mundial, eles não têm tanto sucesso diante desses filmes da Segunda Guerra Mundial, o que é algo triste, pois há muitos filmes da Primeira Guerra Mundial que são clássicos. Há, por exemplo, o filme Galípoli, que retrata o desembarque da ANZAC, das forças australianas e neozelandesas na região de Galípoli, uma ofensiva contra o Império Otomano. Há também esses filmes que foram citados, Nada de Novo no Front, Glória Feita de Sangue, que são clássicos que retratam muito fielmente a Primeira Guerra Mundial. Como professor de História, eu recomendo que vocês procurem esses filmes clássicos da Primeira Guerra Mundial, que são um retrato bem fiel do que foi esse conflito. Bem, terminamos aqui essa Interferência Historiante. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixe de compartilhá-lo com seus amigos, com seu colega que estuda História, com seu professor também, seu professor de História. Não deixe de seguir o Historiante nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter. Vai também aí no nosso Apoia-se e colabore com o Historiante nessa missão de difundir conhecimento. Siga também o canal, que é muito importante. Sinalize o sininho para ficar por dentro das novidades que são sempre postadas no nosso canal. E compartilhem também esse vídeo com seus amigos que curtem conhecimentos em História. Valeu, galera!